Se você é o tipo de pessoa que está naquela fase de descobrir a inteligência artificial e entender todas as funções que ela pode trazer para a sua vida, fica aqui que eu vou trazer perigos importantes que você pode evitar ao assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou a Luciana, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre produtividade, entre outras coisas. Então, obviamente, a inteligência artificial consegue trazer muitos resultados e muita produtividade para você, desde que você saiba usá-las. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Aqui tem vídeos segundas, quartas e sextas para você, ao meio-dia. E, inclusive, dá uma olhadinha aqui embaixo porque na legenda, na descrição aqui do vídeo, vai ter um link para você participar da imersão de vendas com IA. E você vai entender como é que você consegue ganhar velocidade no seu processo de vendas usando a inteligência artificial. Mas vamos continuar. O que que acontece? Eu vou contar um pouco para você da minha trajetória dentro do mundo da IA. Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, estou sempre estudando, e tudo que eu acabo estudando, eu acabo trazendo de conhecimento para os meus alunos e alunas dentro de mentorias, dentro de imersões, dentro de treinamentos para empresas B2B, enfim. Eu estudo, aplico, valido e trago essas informações. E aí, dentro dessa jornada, obviamente, eu já testei muitas ferramentas. Não que eu seja uma expert nisso, porque a minha intenção nem é essa, eu não sou formada em processamento de dados e nada disso. Mas eu, como usuária, sempre tento buscar o melhor da ferramenta para os meus objetivos e para os objetivos dos meus alunos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto de trazer de atenção para você. Então, o que que acontece? Você sempre tem que pensar assim: para que eu estou buscando informações? Eu vou até fazer um mapinha aqui para ficar mais fácil para você. Deixa eu colocar aqui na tela, porque acho que didaticamente é bom. Então vamos lá. Como como usar a IA com inteligência? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Como que a gente pode usar a IA com inteligência? Ela é uma inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer com que você ganhe tempo, mas como é que você pode usar isso com inteligência? O primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte, né? Opa. Primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: o que eu quero com ela? Sempre que você for começar a usar uma ferramenta, se pergunte o que que você quer com ela. Porque tem muitas IAs hoje no mercado, e quando você consegue entender o que que você quer, você consegue encontrar a melhor ferramenta para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você sempre tem que entender o seguinte, que as IAs, geralmente, como GPT, Claude, Gemini, enfim, elas são generativas, elas sempre vão gerar informações absurdas, porque no final das contas, o que é uma IA? É uma soma de dados que estão espalhados na internet, no universo, e ela vai capturando essas informações. Mas qual que é o ponto que eu vejo que as pessoas acabam errando? Quem gosta de conhecimento vai mergulhar nas informações. E aí ela sempre vai te dar informação e mais conteúdo, e você vai ficar lá. Quando você vai ver, passou uma hora, passaram 2 horas e você está conversando com a IA. Só que se você não tiver um porquê ou o que você quer com ela, você vai ver que você dedicou muito tempo do seu dia, mas efetivamente não conseguiu atingir o objetivo no qual você tinha começado. Por isso que ter objetivos claros é tão importante. Então, o ponto de você saber o que você quer com ela é essencial. E aí o que que eu sugiro, né? Que você comece escrevendo as suas perguntas.
Então, o que que você quer saber? O que que você gostaria de ter de informações? Então, escreva as perguntas antes de você começar a falar com ela. E é claro que conforme você for falando com ela, vai acontecer de ela te dar mais e mais informações. Então, talvez você tenha mais e mais perguntas. Mas sempre lembra que você precisa ter um foco central. E aí, eu gosto de trazer essa reflexão para você, porque se você está começando, você está engatinhando na IA, você vai se apaixonar. E aí, essa paixão, ela pode ser perigosa, principalmente quando a gente está falando de produtividade. Se a IA for usada de uma forma inteligente e intencional, de uma forma estratégica, você, sem dúvida nenhuma, vai ganhar velocidade, vai ganhar escala. Mas se você não souber trabalhar da forma certa, o que vai acontecer é que você vai se apaixonar pelos resultados, pelo monte de informações, mas talvez você se perca com o seu objetivo. E aí eu falo que isso daí pode ser um veneno, porque você vai começar a se tornar mais improdutivo, entendeu? Então, esses pontos são pontos que eu falo que são essenciais. Então, usar a inteligência artificial de forma realmente inteligente. Escreva as perguntas. Outra coisa que eu digo que é importante é você explicar para ela qual que é o formato de saída que você gosta. Explicar formato de saída. Por quê? Tem gente que funciona melhor com tabela, tem gente que funciona melhor com mapa mental, tem gente que funciona melhor com texto. E quando você entende como você funciona melhor, você dá esse comando para ela, ela vai gerar essas informações de forma que seja mais palatável para você. E aí você pode falar assim, Lu, mas espera aí, isso é uma coisa meio básica, né? De quando a gente começou a usar a IA lá no começo, e a gente sabe que a IA vem evoluindo o tempo todo. É verdade, mas eu falo que o simples, ele funciona. Então, se você tiver o simples bem feito, tudo que vier a mais já vem agregando, já vem trazendo um upgrade para sua coleta, para a entrega que ela faz para você. E lembra de uma coisa também, se você está usando a IA, eu espero, sinceramente, que seja para você aumentar o seu nível de conhecimento. E para isso você precisa aumentar a retenção da informação. Então, nada melhor do que você determinar qual é a saída de informação que você quer. Outro ponto que eu gosto de trazer aqui é o ponto da organização de informações. E por que que eu falo isso? Organização de informações. Porque as pessoas tendem a deixar as informações desorganizadas. E quando a gente deixa as informações soltas, depois, na hora de você buscar essas informações, você perde muito tempo. Então, para você começar um projeto, nomeia uma pasta, coloca lá as informações que você quer. Daí coloca, eu vou salvar isso só no GPT. Beleza, tem pasta no GPT. Eu vou colocar no meu computador. Beleza. Organiza então no seu computador, nomeando as coisas. Não vou usar mais, isso não faz sentido. Deleta, porque senão a IA ela vai ficar voltando no assunto. E se tem muita coisa que não faz sentido, simplesmente tira da frente, porque você ou vai economizar token, ou vai acelerar o processo, porque ela não vai ter que ficar rodando aquelas informações de novo, ou ela não vai ficar, entre aspas, contaminada no sentido de, mas eu falei tal coisa. Não, isso aqui para mim não serve. Então, deleta a informação ou já diz para ela, olha, não queremos desse jeito. Decisões, estabelece decisões, olha, essa aqui é a minha decisão. Isso aqui não importa para mim. Eu quero focar em tal coisa. Porque senão você vai ver que você vai perder muito tempo. E eu falo isso porque eu venho testando e eu vejo que isso acontece. Então, cada vez que eu percebo isso, eu vou aprimorando a forma de trabalhar com a inteligência artificial. Tem muita gente que vende um monte de curso, um monte de coisa,
E eu acho que é importante, eu acho que agrega demais. Mas sem dúvida nenhuma, você entender como você funciona e como o seu cérebro funciona, vai fazer com que você ganhe tempo, ganhe produtividade. Eu digo isso porque eu sempre penso na curva de aprendizado. Tem gente que aprende olhando para um negócio e falando, eu vou me encaixar naquilo, vou entender aquela estrutura. Mas, invariavelmente, você criar a estrutura da sua cabeça, muito provavelmente vai ser mais rápido para você ter essa retenção de informação. É como se você pegasse um CRM e você tivesse que estudar como é que ele funciona e se adequar. Mas se você é uma pessoa criativa, como eu, por exemplo, você já vai começar, puxa, mas eu queria um campo para tal coisa e não tem. Puxa, eu queria fazer tal coisa e não consigo. Então, talvez você criar um sistema mais simples, mas que funcione para você, e aqui, obviamente, eu não estou falando de você criar um CRM, talvez faça sentido para você, mas você criar a estrutura de forma que você entenda como a tua mente trabalha, vai fazer você poupar tempo. Eu já usei várias ferramentas prontas e eu entendi que algumas delas a minha curva de aprendizado era mais longa e outras mais curta. Teve ferramentas que eu comecei e eu desisti porque eu achava muito complicado. Tinha outras que eu falava, puxa, isso daqui é fácil de fazer. Então, você tem que encontrar o seu caminho, mas invariavelmente as informações precisam estar organizadas. Isso não é só com IA, isso é de forma geral. A gente tende a colocar tudo num canto e fala, depois eu organizo. Assim como você possivelmente faz na sua casa ou conhece pessoas que fazem na casa delas. Mas o ponto é que se tudo tiver organizadinho, a velocidade de encontrar essa informação e usá-la é muito melhor. Então, essas são basicamente algumas formas de trabalhar com a IA, de usar a IA, que eu entendo que são importantes. Eu poderia adentrar aqui, por exemplo, em você conectar uma inteligência artificial com outra, criar agentes, mas a minha intenção não é essa nesse momento. A minha intenção é que você pense de forma que você não entre numa ansiedade. Eu vejo muita gente, e é louco isso, mas é importante de falar. Eu vejo muita gente adoecendo com o uso da inteligência artificial, porque a velocidade de geração de conteúdo é tão grande que as pessoas elas começam a ficar ansiosas, não dão conta de tudo aquilo. Por isso que você precisa estrategicamente saber quais são os limites que você vai colocar para que você não adoeça, para que você tenha o melhor aproveitamento das ferramentas. Se fez sentido isso para você, é um vídeo mais é um vídeo de organização, mas também é um vídeo de reflexão. E se você quer dar o próximo passo, olha aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar e você se aprofundar um pouco mais nisso, com um olhar mais detalhado para o seu negócio. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha agregado. Então, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário também, que eu gosto de ler. E se você tem gente que está começando a usar IA, que começa a estar deslumbrada com isso, encaminha esse vídeo para as outras pessoas, porque tem muita gente que está perdendo a mão. As pessoas elas estão ficando alucinadas e eu acho que tem que ter ponderação. Tem que usar, mas tem que, antes de tudo, ter o autocontrole. É muito importante isso. Combinado? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.